Fala pessoal, vamos falar aí de uma parte mais legal agora, hein? Dos principais tipos de investimento. Vamos falar da renda fixa, da renda variável. Começando pela renda fixa, começando sobre o que é investimento, né? É sempre interessante você vincular um sonho a uma realidade financeira, a um montante, a um investimento. Então, por exemplo, se você quer comprar uma moto daqui a um ano, está juntando dinheiro, seria interessante você investir num LCI para realizar esse sonho, ou no Tesouro Selic, por exemplo. Tá? Então, para casar daqui a 3 anos, você pode pensar no Tesouro Prefixado, se a taxa de juros da economia no momento estiver alta, beleza? Para a aposentadoria, aí você tem um horizonte de muito mais anos, de décadas. Então você pode pensar em ações, você pode colocar a parte também no Tesouro IPCA, que você vai ter o seu capital protegido da inflação, mais um bônus, beleza? Então, e vincular isso a uma coisa interessante da sua vida, por exemplo, um filho. Então, seu filho nasceu hoje, daqui a 18 anos você pode garantir a faculdade dele investindo R$ 300, por exemplo, no Tesouro IPCA ou em um título mais longo, beleza? Vamos falar sobre os fundos. E aí, os fundos em geral, quando você, um administrador, um banco, ele junta várias pessoas, às vezes instituições, pega esse dinheiro e coloca no mercado e investe para você. Então você está delegando essa função a um terceiro. E ele vai te cobrar por isso, claro. Beleza? Esses ganhos ou perdas que você for ter, você vai compartilhar com todos os participantes. Não só você vai perder ou vai ganhar, mas também todo mundo. Um gestor profissional, pelo menos credenciado, com toda a parte burocrática, esse gestor vai gerir esses seus recursos e essas decisões de investimento a partir de um documento, que é uma política de investimentos que esse fundo tem. Ele vai obedecer também à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula no Brasil os investimentos em bolsa, os investimentos em renda fixa, como se fosse a ANAC, né, para aviação civil, enfim. Esse fundo de investimento tem que ter um regulamento, como a gente falou, um documento que vai ter lá as políticas de investimento, o objetivo daquele fundo, se é ter renda, se é superar o CDI, se é superar o Ibovespa, enfim. Vai ter taxas de administração, vai falar sobre isso, vai falar quanto que é, quando que é cobrado, por que é cobrado, essas despesas do fundo administrativas, de envio de correspondências, de relatórios, enfim. Vai falar dos riscos de você investir ou não, os tipos de ativos que esse fundo pode investir ou não pode investir, qual proporção, o que é a tributação desse fundo e muito mais. Tá? Então é um estudo bem grande que você tem que fazer, porque são muitos fundos. Tá? E nós vamos falar agora sobre os fundos multimercados. São 3 tipos basicamente, um que vai colocar em vários tipos de ativos, classes de ativos, então câmbio, ações no exterior, renda fixa. O foco dele vai ser alocação. Outro que um gestor vai ter uma estratégia diferenciada. Então ele vai ter uma atuação ativa, vai ficar comprando, vendendo, ele vai ter uma estratégia mais própria. E o terceiro tipo é aquele que investe no exterior. Então ele tem uma cota lá de pelo menos 40% desse patrimônio líquido, né, desse dinheiro dos cotistas, sendo investido em ativos atrelados a dólar, a euro, a moedas estrangeiras, a ativos financeiros internacionais. Como a gente falou, a política, né, desses fundos
eles vão diversificar, no caso do multimercados, como o próprio nome diz, em vários mercados. Então, outras classes de ativos, commodities, aqui no Brasil, lá fora. Então, é difícil você, na verdade, é muito difícil você prever qualquer tipo de rentabilidade. Nesse caso é ainda mais porque envolve dólar, né, que é uma coisa muito mais difícil, porque ele é afetado por várias questões internacionais, várias notícias, várias questões geopolíticas, políticas. Então, por isso. Normalmente você tem o resgate. Se você investir nesse fundo e no futuro quiser tirar o dinheiro de lá, você vai esperar aí talvez 2 meses, 3 meses. Costuma ser maior esse prazo no caso do multimercado, porque são títulos um pouco menos líquidos. Eles são mais difíceis de negociar, é crédito privado, então assim, às vezes investe em small caps, que são ações menores, né, que tem pouca negociação, ao contrário da Vale, da Petrobras, por exemplo. Então você pode receber esse dinheiro em até 90 dias, por exemplo. Tá? Em geral, os fundos eles têm taxas de administração, né, como a gente falou. E tem uns que são maiores e outros que são menores. Então você tem que observar isso também antes de investir. E no prospecto do fundo ele te fala isso. Normalmente essas taxas maiores estão nos fundos que têm um track record maior, que é um desempenho maior ao longo do tempo, numa janela de 5, de 10 anos, apesar de ser raro. Ele vai te cobrar aí, às vezes 1,5%, 2% ao ano para administrar esse fundo que tem uma performance boa ao longo de muitos anos. Isso é raro de acontecer, tá? De ter fundos que se provam no tempo, e nós vamos falar mais a respeito disso de agora para frente. Então, via de regra, se você vê um fundo que tem uma taxa de 1,5% ao ano, principalmente fundos de bancos grandes, tá? Bancos tradicionais como Banco Brasil, Bradesco, Itaú, que cobram uma taxa de 1,5% ao ano e tem uma rentabilidade meia boca, né? Ali às vezes que dá até prejuízo, então você tem que tomar cuidado. Você tem que comparar essas taxas e a rentabilidade histórica, tá? E por isso que o investimento em fundos, eles são um pouco polêmicos, né? Tem gente que gosta muito de delegar isso para outras pessoas. Agora, se você está fazendo esse curso que se propõe a aprender, os fundos talvez não sejam uma boa opção nessa modalidade. Talvez um ETF, que é um fundo diferente, que a gente vai ver mais para frente, possa ser uma opção. Tá? Então, estudar essas práticas, regulamentos, fichas, prospectos, acaba que você tem que estudar de qualquer forma, mesmo investindo em fundos, tá? Porque é o seu rico dinheiro que você vai colocar na mão de uma cabeça de um gestor e você não conhece, muitas das vezes. Então você tem que estudar para conhecer. Esse mesmo tempo que você poderia para estudar e conhecer fundos, que são muitos no mercado, você pode escolher para investir em ações ou fazer esse curso como você está fazendo aqui, beleza? Então, é uma alternativa de investimento, tá? Para você avaliar. Às vezes pode fazer sentido para você, às vezes você é um médico que não quer ter tanto tempo de estudo para analisar tão profundamente uma ação. Você pode escolher um fundo, dentre outros, que você pode investir parte dos seus recursos. O que você vai analisar? Ah, Daniel, beleza, eu quero investir em fundos, o que eu preciso analisar? Tem essa lista aí, que não é tão simples. Você primeiro tem que saber, se eu vou pôr meu dinheiro ali, eu preciso saber se é bom, se a rentabilidade acima de 5 anos pelo menos, ela tem um bom desempenho, tá? Isso mesmo sabendo que a rentabilidade do passado não vai me garantir no futuro uma rentabilidade boa, tá? As taxas, como a gente falou, analisar a taxa de administração acima de 1,5%. Taxa de performance, que é uma coisa que a gente não falou,
que é quando ele te fala assim, eu quero 20% além da taxa de administração, que é anual, eu quero 20% acima se eu conseguir ter uma rentabilidade acima do benchmark, por exemplo, o CDI. Então, se o CDI foi, um exemplo prático, se o CDI foi 8%, vamos dar um exemplo aqui da poupança, não é comum fazer isso, mas vamos supor que a poupança renda 5% ao ano, naquele ano. E aí, o fundo teve uma performance de 7%. Então, ele vai ficar com a diferença de 5%, desses 2%, 5% e 7%, desses 2%, ele vai ficar com 20% desses 2% em termos financeiros para ele. Tá? Você vai ter uma rentabilidade acima da poupança, mas uma parte fica para ele. Tá? Você tem que ver também a viabilidade das despesas gerais para saber se a rentabilidade vale a pena. Às vezes o fundo está rendendo 2%, está rendendo 3% ao ano, a taxa de administração é 1,5% e ainda tem taxa de performance. Então, com imposto de renda, você vai ficar com quase nada de rentabilidade. Tá? Você tem que ver se esse fundo ele é mais agressivo, se ele investe em dólar, investe em empresas muito pequenas, ou se ele é mais tradicional, investe em títulos mais do governo. Então, o que é a carteira desses ativos, se ele tem quantos por cento no exterior, quantos por cento no Brasil, em quais setores, em quais produtos da renda fixa. Saber esse prazo de resgate também, porque às vezes você investe num fundo e aí você está pensando que você pode tirar a qualquer momento e vai ter esse dinheiro na sua conta, mas às vezes ele é D mais 60, então você vai ter só o dinheiro daqui a 60 dias. Então, você solicita o resgate, daqui a 60 dias esse dinheiro cai na sua conta. Então você tem que estar ciente disso para você se organizar financeiramente o seu fluxo de caixa. E também conhecer, né, pelo menos um pouco da história, do track record, do desempenho desse gestor da carteira e da administração do fundo. Tá? Às vezes quem administra é uma instituição, BTG, por exemplo, e o gestor da carteira é o fulano de tal. Você precisa, ou outra empresa. Você precisa saber disso também. Falando um pouco sobre fundos de investimento, no caso aqui é um hedge fund, que é um tipo de fundo. O Warren Buffett fez uma aposta há 10 anos atrás de que esse fundo não teria uma rentabilidade acima do benchmark, né? Na verdade, ele fez essa aposta, ele lançou essa aposta no mercado e só um fundo resolveu aceitar a aposta. E no final dos 10 anos, o Warren Buffett ganhou a aposta porque esse fundo não conseguiu ter uma performance satisfatória aí, de acordo com a aposta. Então, obrigado e até a próxima.